Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do MS Futebol. Ontem a gente falou sobre as demandas do jogo, sobre como foi a Champions League, feminina no caso, tá? Que tem agora a final dia 3. E hoje a gente vai falar mais sobre o perfil e o porquê que foram selecionadas aquelas jogadoras. Então assim, a gente vai dar um destaque especial para cada uma delas, tá bom? Então vamos passar parte por parte para vocês e eu vou retomar um pouco do que estava ontem para depois a gente poder avançar. Então vamos lá. Primeiro, há de se entender que no sistema que a gente utilizou, para gerar o peso para cada uma das variáveis, a gente utilizou o que foi mais importante para o jogo. Tendo em vista o que foi mais importante para o jogo, a gente gerou pesos para essas jogadoras. Então é natural que, por exemplo, atacantes que vão finalizar mais vezes e vão converter mais vezes para gol, por exemplo, tenham maior nota. Tá bom? Ah, Iago, mas a melhor passadora... Eu sei, mas o sistema apontou que passe dentro desse jogo tem uma representatividade positiva, mas menor do que finalização. Então vai acontecer isso, é natural que aconteça esses valores maiores, tá? Isso no geral, colocando todo mundo na mesma conta, tá? Assim como o caso das goleiras que vão ter uma nota nesse atributo e as outras não, né? Obviamente. Então assim, é natural que isso vá acontecendo, tá? E isso quer dizer que então não vai ter ninguém que vai ser... Não, o que vai acontecer é, eu faço a análise geral, depois a gente separa por posição. Ou seja, você tem a melhor goleira entre o conjunto de goleiras, as melhores defensoras entre o conjunto das defensoras, as melhores meias no conjunto das meias, as melhores atacantes no conjunto das atacantes. Basicamente é isso, tá? E aí a gente caminha nesse cenário para essa seleção que a gente apresentou ontem para vocês. Eu vou passar uma por uma em detalhes no vídeo de hoje, mas a gente faz uma segunda seleção. A gente fez essa primeira proposição, separamos todo mundo, aplicamos para todo mundo, mas não é justo, por exemplo, ter uma jogadora que tenha feito um gol em um minuto, por exemplo, Antô fez um gol, por exemplo, e só tem jogado esse um minuto e tem uma grande nota. Então a gente faz o somatório das notas por partida, negativas ou positivas, faz o somatório da nota por partida. Nesse somatório a gente normaliza, tá? E também são selecionadas apenas as jogadoras que tiveram pelo menos 50% da competição disputada. Então, a competição da Champions League feminina tem 11 partidas. Então, você precisa ter pelo menos 5 partidas e meia já disputadas para estar aí. Então, se você somar 90 minutos, 90 vezes 5 vai dar 450, 495. 495 minutos são o tempo necessário de jogo de cada uma delas, segundo o sistema que a gente contou, para estarem aí. Então todas elas têm pelo menos 495 minutos, tá bom? Então esse é um bom ponto. Vamos a cada uma delas. Você tem agora a goleira do Wolfsburg, a Froms. Você vai ter nela, de novo, uma parte zerada na parte ofensiva. Então eu tenho chute a gol, conversão de chute para gol, conversão de passe para chute zerado, o que é normal para goleira, tá? Muito difícil ter esses índices com alguma nota, tá? Mas você já tem passe e progressão no campo, ou seja, você tem um conjunto de passes menores, mas esses passes fazem com que a equipe progrida mais. Iago do céu, então quer dizer que ela sai correndo pelo campo? Não, não é isso. Basicamente o passe dela alcança maior distância. Por quê? Porque ela está mais próxima do próprio gol. Qualquer passe que ela dê é para frente, basicamente. Muito difícil você vai ter uma goleira que vai dar um passe para trás ou muito para o lado a ponto de não progredir. Então os passes são em progressão. Então os passes vão para frente, né? Tem mais campo para ir, né? Na fase de recuperação ela participa bem da recuperação, né? Seja aí na velocidade, que aí é menos, ou seja, a bola está chegando nela, quer dizer que a bola está basicamente demorando mais com a outra equipe até chegar nela, e aí você tem uma participação alta na recuperação, e o grande índice para a goleira vai ser esse daqui, que é o quanto que ela evita a partir dos chutes que ela leva. Então nesse índice, o que está contando aqui? Esse índice está contando o número de gols sofridos, basicamente, então ali está o conjunto de gols sofridos normalizados,
né? Isso numa escala inversa, ou seja, quem não sofreu o gol ficaria com 100% dessa nota, quem sofreu o gol vai diminuindo, tá? Nesse cenário você ainda tem uma multiplicação com a relação entre defesa e gols, ou seja, não sofrer gol é o principal dessa competição, mas isso vai ser ponderado de acordo também com as questões de quanto que eu sofro de finalização e o quanto essa goleira evita de gols. Então, pode acontecer, por exemplo, de uma equipe sofrer poucos gols, caso até mesmo do próprio Barcelona, sofre poucos gols, mas toda a finalização basicamente vira gol. Então você tem um ponto onde você tem uma grande defesa, mas quando você exige da goleira, não está rendendo o máximo que poderia. Você tem um caso, por exemplo, como a Vorm, que tem um cenário onde você consegue, você sofre um pouquinho mais de gols, não é tanto mais, mas ao mesmo tempo você defende mais vezes. É que você sofre mais finalizações, aí é um problema defensivo como um todo. A gente não vai ver, por exemplo, defensoras do Wolfsburg na linha justamente por esse tipo de situação, porque não bloqueiam. Então percebam como as notas vão modificando os critérios. Tá? E aí, vamos caminhando para as defensoras. Temos a Hall, do Bayern de Munique. A Hall participa, e aí o que aconteceu muitas vezes na defesa e no meio. Tá? Isso não é crítica, é só uma análise a partir do que a gente está fazendo. Há outros caminhos de análise, tá bom, gente? A gente não está querendo colocar um veredito de verdade nesse cenário, é só uma análise, tá? Lateral ficou muito prejudicada em qualquer uma das análises que a gente já fez aqui, em outros cenários, a gente mostrou até da Champions League masculina há algum tempo atrás, os laterais também ficaram prejudicados. No caso da Maximilian Hall também fica prejudicado o overall. Ela não vai participar tanto da fase de bloqueio, por exemplo, como um zagueiro participaria, uma zagueira participaria, tá? Mas ela vai participar da fase de recuperação, bons índices. Ela não ajuda tanto na progressão, mas ajuda bastante no passe. Então aqui você já tem menos campo para progredir, né? Você está numa linha superior em relação ao goleiro, tem menos campo para progredir, e ao ter menos campo para progredir, você tem índices menores se você participa mais com passe e menos com condução. Tá? Então por isso esse índice de passe é maior, porque você começa a ter passe para trás ou passe mais para o lado sem tanta progressão. Não encontra tanto um passe direto que gere finalização e também não finaliza tanto, finaliza bem para uma lateral, mas não finaliza tanto quanto as outras que vão ter mais à frente. E também não vai converter tanto quanto os atacantes, tá? Mas participa muito bem nesse cenário, foi a melhor lateral direita da competição. Já olhando agora para a dupla de zaga, temos a Helena Linari. Aí sim, você tem alguém que vai bloquear, então deixa eu colocar aqui de novo o laser, alguém que vai bloquear, alguém que vai recuperar sem fazer falta, aqui até tem um índice alto de falta, mas nesse caso recupera bastante e recupera rápido. Então aqui você tem já alguém que participa diretamente dessa recuperação. Progride bem em campo, então se imaginar que as laterais estão aqui, você tem um índice para baixo para as zagueiras, tá? Então tem mais campo para progredir, tá bom? Aqui você vai ter passe certo, então também passa bem, não converte o passe direto para gol, mas finaliza bem a gol e converte bem, ou seja, é uma zagueira que participa na bola aérea depois, e isso deu grande vantagem para ela e para a MAP Leão, que é a próxima. Tá? Ambas participam bem, não só dessa fase de recuperação, que é muito importante, mas também na jogada de bola parada das equipes, contribuindo com a realização dos gols. E já falando da MAP Leão, já está na tela para vocês. De novo, eu tenho uma jogadora que participa menos do bloqueio, mas participa, que recupera bem essa bola, que não comete falta, já percebe que ela é um pouquinho melhor nesse sentido, que progride bem em campo, mas que passa mais, ou seja, o passe também consegue ir para o lado, né, ou passes mais curtos, que não progridam tanto, então você realiza mais passes, tem menos progressão, e participa menos do que a Linari, justamente nesses dois critérios, que é o que pesa mais, lembra lá no começo que a gente falava? Então as zagueiras que fazem mais gols, mas também que tem essas outras contribuições, o mais importante é fazer gol. Então isso dá uma vantagem para ela, tá? Vamos para a lateral esquerda, temos a Rolf, sueca do Barcelona também, e aí sim uma defensora
que participa bem dessa fase defensiva de recuperação da posse, participa muito bem da progressão do campo e também da realização dos passes e contribui diretamente, seja para a conversão de passe para chute e também na realização de chute certo e chute a gol. Então ela faz uma grande Champions League. Ela é uma das melhores jogadoras dessa Champions League atuando na ala esquerda. Tá? Vamos às meias campistas. É difícil falar meias campistas. Frida Mahl do Arsenal também passa a ter uma contribuição defensiva um pouco menor, mas passa a ter uma contribuição ofensiva muito boa, principalmente nessa relação de chutes ao gol. Tá? Overall 55. Da equipe do Arsenal, um dos grandes destaques. Tá? Então a gente vai passar ainda por mais uma jogadora do Arsenal que vai estar ali no quarteto de ataque, mas é uma grandíssima jogadora também, destaque para Frida Mahl. Além dela, a Aitana Bonmatí, overall 54, finalista da competição com o Barcelona, participa bem da fase de recuperação, na máxima meio campista, não progride tanto em campo. Iago, que absurdo! Eu vejo os vídeos, ela está sempre na fase ofensiva, perto do gol adversário, está finalizando, que absurdo essa conta. O que faz a progressão é diferente de participar mais próximo ao gol. Progredir é levar a bola de um espaço ao outro, seja passe ou condução. Quanto menos espaço você tem para levar, ou seja, quanto mais próximo você está da linha, você vai receber essa bola mais próximo da linha do gol adversário, você tem menos para progredir. Então por isso que vocês vão ver nas análises essas jogadoras da fase ofensiva com menos progressão, porque basicamente ela tem menos campo para progredir quando ela recebe essa bola, tá? Mas ela tem muita participação nessa construção da jogada. Não vai progredir tanto, mas vai participar da construção. É alguém que vai conseguir converter passe para chute, chute para gol numa proporção interessante, mas principalmente vai participar dessa finalização para a equipe, e isso é muito legal da Aitana Bonmatí. Acho que a gente já fez um vídeo, se não me falha a memória, dela aqui no canal, vale a pena ver. Se não tiver aqui no canal, a gente faz mais à frente um vídeo de cada uma delas, por exemplo, né, aí mostrando os lances de jogos delas, e é claro, busquem em outros canais também, tá? Sempre muito interessante saber mais da história, ver alguma entrevista ou algo do tipo dessas jogadoras, tá? Aí vamos para a outra jogadora do Arsenal, falei para vocês, outra ponta, Stina Blackstenius. Eu vou ter dificuldade de falar esse nome, tá bom, gente? Me perdoa aí do outro lado. Overall 52, não vai participar, e óbvio, a gente começa a ver a inversão, né? Se a gente via esse quadrante para cá, né, de defesa mais preenchido e o outro quadrante mais vazio, agora a gente começa a ter um quadrante de ataque mais preenchido e o de defesa mais vazio. Não vai participar tanto dessa fase de recuperação, nem da de progressão, mas está muito relacionado à fase de finalização da equipe do Arsenal, principalmente finalização a gol, não tanto da conversão, mas principalmente dessa finalização a gol, tá? Então temos esse ponto para a jogadora do Arsenal. Já a Chloé Lacasse, canadense, jogadora do Benfica, passa a ter um perfil muito interessante, também outra grande jogadora nessa Champions League, na conta geral a segunda jogadora com maior overall, tá? Participa bem da fase defensiva, coisa que é muito difícil para as atacantes de maneira geral. Participa bem dessa construção, também é outro índice que é muito difícil para atacante de maneira geral também. E tem alta taxa de conversão e finalização a gol. Então assim, é uma jogadora muito importante para essa equipe do Benfica. Dei uma pesquisada depois, né, mostrando aqui os vídeos e dando uma organizada nos conteúdos. Ela é destaque da equipe do Benfica nessa temporada, principalmente, de forma muito forte. Então, assim, vale a pena observar com mais carinho o desenvolvimento dela e também da seleção canadense, onde ela atua. Tá? Vamos à dupla de ataque. Temos a Eva Pajor, overall 69. Você tem ali uma grande finalização ao gol, você passa a ter uma taxa de conversão de chute para gol muito interessante e também de passe para chute. Aí você acaba tendo alguém fazendo um pouco mais o pivô, começa a ter uma distribuição um pouco melhor de passe, onde ela vai participar muito mais dessa fase final, né, desses últimos primeiros 3 critérios aqui, do que dos outros. Então ela passa a ter menos ações na parte de defesa,
passa a ter menos ações de passe ou de progressão e fica mais concentrado na finalização ou no passe para finalização. Então, ou ela vai dar assistência, ou ela vai estar participando diretamente, né, esse jogador que é finalista, diretamente das ações que vão resultar em gol. E para a gente finalizar, vamos à melhor jogadora da competição, né? A Sinclair começa a fazer algo que é muito difícil de ser feito, que é o seguinte: você tem uma participação para um atacante muito elevada na fase de recuperação da posse, tá? Para um atacante é muito elevado esses números aqui. Você tem uma participação também elevada na construção do jogo e você ainda converte. Então, assim, é uma situação muito fora da curva. A Sinclair joga muita bola, muita bola. A gente já fez um vídeo dela aqui no canal. Então, assim, de fato, os números apontam aquilo que a gente vê. Ela é a melhor jogadora da atualidade. Beleza? Então, essas são as 11 jogadoras que a gente, pelo nosso sistema, escolheria como as 11 melhores até esses jogos da semifinal, né? Prévia da final, como as 11 melhores, tá? Novamente, a gente ressalta aqui que a gente conseguiu os dados agora, né, nessa reta final, e que para o segundo semestre desse ano, a gente vai fazer o acompanhamento das principais ligas europeias femininas, porque a gente acaba não tendo dado das ligas nacionais ou até mesmo da Libertadores, por exemplo, ou competições do nosso continente é mais difícil, tá bom? As empresas que coletam estão lá fora, não estão aqui dentro. Então a gente vai organizando a casa de pouquinho em pouquinho e, é claro, a gente vai continuar correndo atrás dos dados dessas outras competições para trazer para vocês aqui. Combinado? Um grande abraço a todos, obrigado pelo carinho e pela audiência aqui. E, por favor, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações, curta, comente, compartilhe esse vídeo com o máximo possível de gente, é sempre legal trazer mais gente para dentro do NS Futebol. Beleza? Um grande abraço e